Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo analisando sinopses, ideias de mangás, livros, etc, de histórias criadas e enviadas por vocês lá no meu e-mail contato@instintomangaka.com. Hoje a gente vai pegar aqui algumas sinopses e vai analisar como de costume, mas antes aqui uma fala dos nossos patrocinadores. Temos um patrocinador aqui. Para você que curte um curso online aí que está querendo desenvolver o seu desenho, desenvolver sua capacidade de fazer arte, ilustração e outras áreas, né? A Doméstica me convidou aqui para falar sobre o Doméstica Plus. Doméstica Plus é um sistema de assinatura onde todo mês você ganha um crédito que você pode trocar por um curso que esteja na Doméstica e esse curso vai ficar liberado na sua conta para sempre. Então você sempre pode voltar para ver aulas, para rever o curso, para refazer o curso, caso você queira. Vamos lá, se você faz uma assinatura lá por um ano, você pode trocar por 12 cursos ao longo do ano, já que é um crédito por mês, né? Em um crédito você troca exatamente por um curso. Além disso, além dessa capacidade, né? Você também tem conteúdos extras, conteúdos exclusivos para quem é assinante do Doméstica Plus, e você também vai ter acesso a uma seleção de cursos que são abertos semanalmente. Então toda semana vão ter cursos novos ali para você também poder aproveitar. Então é realmente para quem está querendo se desenvolver, querer pegar assim e falar, eu realmente vou aprender a desenhar, eu vou aprender a fazer um quadrinho, né? Eu já indiquei outros cursos que estão na Doméstica aqui, outras vezes, cursos de desenho, cursos sobre narrativa para quadrinhos, que são muito interessantes, muito bons, que eu fiz e eu recomendo. Você pode pegar e falar, esse ano eu vou aprender isso de fato, e aí é só assinar. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você que se interessou conhecer mais a plataforma da Doméstica e conhecer mais o Doméstica Plus, caso você queira assinar e fazer desse ano o seu ano, onde você vai aprender um monte de coisa, trocando seus créditos mensais por cursos. Ok, vamos começar. Uma guerra aconteceu entre humanos, bruxas, eu acho que era para ser demônios, mas escreveu demínios. Ficou muito engraçado. Demínios. Ok, os humanos e bruxas se aliam para mandar os... Ah, ele escreveu certo, demônios, mas eu vou ler demínios, só porque eu achei muito engraçado o nome. Então, os humanos e bruxas se aliam para mandar os demínios para o purgatório. Depois de uma grande batalha, eles conseguiram, ok. Após isso, os humanos traíram as bruxas, matando todas elas. E todas que se chamassem de bruxas, a partir dali seriam mortas. Ok. Quer dizer, ok não, mas, né? Deu pra entender. Alguns anos depois, alguns demínios... Ele escreveu certo, eu que tô zoando o cara, enfim. Alguns demônios de uma guarda real acabam conseguindo sair do purgatório. Um demônio é encaminhado para uma aldeia para matar todos que ali moravam, mas ele se encontra com uma humana e se apaixona por ela. Ele a conquista e um tempo depois tem um filho. Os outros demônios da guarda acabam não gostando nada disso, o rei também. Ele acaba dando uma ordem para matar o demônio e a mulher, certo? Os dois tentam lutar contra os demônios, mas falham. Em um último pedido, eles pedem para deixar o filho vivo. Eles dizem que cuidariam, mas do jeito deles. Acho que as pessoas que foram mandar matar, né? Ok. Aqui a gente tem algo que costuma acontecer com muita frequência nos nossos vídeos de sinopses, que é a gente ter uma ideia do panorama geral da história e não do acontecimento da trama em si. Né? Então a gente tem aqui mais o que seria um background, né? O que a gente costuma chamar de lore, né? Seria ali o pano de fundo da história, o que aconteceu antes. E por mim isso é uma história por si só, assim. Eu sempre falo que quando a gente vai contar alguma história, a gente parte do princípio de que aquela história é interessante para ser contada. E aí, nesse caso aqui, eu acredito que a ideia do demônio, que era, entre aspas, um vilão, que foi mandado para uma aldeia ali exterminar todas as bruxas, ele acaba se apaixonando e tendo que lutar contra as pessoas que mandaram ele lá, enfim, ele tá fugindo à própria ordem que ele teve e tal. Eu acho que essa é uma história muito interessante, muito legal de ser contada. Então eu diria pro autor cogitar a possibilidade de contar essa história. E não focar só no filho, depois o filho no futuro, sei lá.
considerando a possibilidade de que no final da história teria um filho, abre margem para uma continuação, mas sem deixar de contar essa história, de contar ela mesma e não ela ser só um pano de fundo para a história desse filho deles. Eu acho que é uma história muito interessante, a gente tem aí os protagonistas muito bem definidos, dá para explorar o lance da caça às bruxas e tal, de como isso é uma atividade nefasta e tudo mais. O próprio lance da ordem que o demônio tá indo e da própria natureza dele por ser um demônio. Então tem muitas coisas de personagem que dá para explorar dentro dessa história especificamente. Na história do filho deles aqui, como não tem nada, né? Só fala que vai ser criado. Eu imagino que vai ser uma história muito mais comum, muito mais do que a gente consideraria um clichê, entre aspas. Então é o moleque que nasce e aí ele tem poderes por ele ser filho de um demônio com uma bruxa, e aí ele vai aprender a controlar esses poderes, sendo criado em um lugar onde todo mundo cria ele de um jeito, talvez escondendo isso dele, então ele vai descobrir isso e tal. Enfim, é uma história legal, mas é uma história que a gente viu várias vezes. O que a gente raramente costuma ver é exatamente o que dá origem a esse tipo de história, né? E aí, nesse caso, eu acho que, como foi isso que o autor descreveu aqui na sinopse, eu acho que é uma história muito interessante de ser contada. Então, isso fica, né, de conselho para qualquer pessoa que tem esse tipo de história em mente. Às vezes, aquele background, aquele pano de fundo parece ser mais interessante do que a história que você vai contar depois. Então, talvez valha a pena, numa ordem de narrativa, se você não quiser necessariamente fazer uma série ou algo do tipo, mas sim talvez histórias fechadas, mas que no todo, né, elas fazem parte do mesmo universo, é interessante trabalhar ali com aquela história de pano de fundo e tal, ou mesmo ela ser trabalhada depois como uma espécie de spin-off. Apesar de que dependendo do tamanho da série, né, nem dá tempo de fazer spin-off. Mal dá tempo de conseguir produzir a série inteira. Imagina fazer um spin-off. É complicado. A vida de brasileiro fazendo mangá é complicado. Mas eu acho que é bem interessante. Agora, indo pra história do moleque, admitindo que é um homem, né? Enfim, falou filho, né? E não filha. Então vou admitir que é um personagem masculino. Eu imagino que ele teria realmente uma história mais assim, onde seria talvez interessante ser abordado, ele ser criado de um jeito e aí ele descobrir que tudo aquilo que ele viveu é uma farsa. E aí entra o grande problema pra mim, que o que talvez seria interessante na história dele é exatamente ele ser criado de um jeito, ser criado por certas pessoas, que depois ele descobre que essas pessoas mataram os pais deles, que essas pessoas esconderam a verdadeira origem dele, enfim, as pessoas que ele ama, as pessoas que ele considera como família, na verdade, fizeram coisas horríveis e tal, e agora ele tem que lidar com isso, né? Aquele lance do conflito interno do personagem, que eu sempre falo aqui em praticamente todo vídeo de sinopse, que é o grande tchan de qualquer história, são os conflitos internos do personagem. Quem ele vai ter que lutar, qual poder que ele vai ter que usar, isso é secundário. Geralmente a história é motivada de acordo com esses conflitos que o personagem tem. E se a gente souber essa história que está contada aqui antes disso, a gente meio que perde a possibilidade de sentir essa traição igual o protagonista sente. Então vamos lá. Se o protagonista está sendo enganado, para que a gente consiga comprar a ideia de, e sentir mesmo e causar o impacto que a história vai causar ali no protagonista, o leitor também precisa ser enganado junto com o protagonista. Então a visão do leitor precisa ser a mesma visão do protagonista. Muitas vezes até isso significa ser o personagem principal de uma história. O personagem principal são os olhos pelos quais você vê aquela história. Às vezes, beleza, você vê a partir de um outro personagem, de alguma coisa assim, mas daí esse personagem acaba tomando o foco como personagem principal, e aí você tem a figura do protagonista como outro personagem, que é realmente o personagem principal para a trama que está se desenrolando, enquanto o personagem que são os nossos olhos é outro, né? Existem, se eu não me engano, Crônicas de Arthur, do Cornwell, funciona assim. Ele é narrado por um outro personagem, que acaba sendo o personagem principal da história, porque ele é o ponto de vista da história, ele que narra todas as ações e tudo mais, só que o personagem principal não, só que o protagonista da história, né, a trama da história se desenrola através das ações do Arthur, né, Arthur Pendragon lá, o Rei Arthur. Engraçado que quando eu vou falar o nome dele eu falo Arthur, e quando eu vou falar Rei, eu não falo Rei Arthur, né, eu falo Rei Arthur. Engraçado isso. Enfim. Então, existe essa questão, mas o que eu quero dizer é que
Se a gente souber já de antemão que ele é um meio demônio, meio bruxa, que os pais dele foram mortos pelos humanos que estão criando ele, se a gente souber de toda essa história, é, eu acho que a jornada do protagonista ela perde um pouco de valor se a jornada realmente for dele descobrindo quem ele é. Se for uma jornada de descobrimento. É. Eu acho que tinha uma outra palavra melhor para usar nesse caso, mas eu não lembro agora. Enfim, se for uma jornada de descobrimento, eu acho que se perde um pouco. Agora, se a jornada for um pouco diferente, aí talvez não tenha problema dar todo esse background. Mas eu sinceramente não sei qual outro tipo de jornada poderia ser interessante para ele, dado esse contexto que foi apresentado aqui. Bom, eu acho que essa aqui é a sinopse mais curta que eu já recebi aqui no canal. Vamos lá. 8 supercriminosos condenados são colocados contra sua própria vontade em um torneio, colocando suas vidas em risco. Enquanto eles relembram do dia em que foram presos, quem sairá vivo? É realmente bem uma visão superficial. Então, beleza, vamos lá, vamos ver o que a gente pode analisar sobre essa visão. Né? Realmente só o que chama de logline, isso aqui. Não chega nem a ser uma sinopse. Uma sinopse você apresenta um pouco mais. A logline é quando você realmente só coloca ali o básico do básico do básico da informação. Geralmente a logline é uma, assim como o nome fala, line, é uma linha, né? É uma frase que define a sua história. Geralmente ela é focada em tipo assim, algum personagem enfrenta tal situação. É tipo bem assim, algum personagem em tal lugar enfrenta tal situação. Então, tipo, igual exatamente o que ele fez aqui, 8 supercriminosos condenados. Ele colocou, 8 supercriminosos condenados vão enfrentar um torneio que vai colocar suas vidas em risco. É bem definição assim inicial da história. Vamos tentar desenvolver um pouco mais a respeito disso. A gente tem 8 criminosos, é bastante personagem, o que já indica que a história ela precisa ser um pouco maior para que esses personagens sejam um pouco mais desenvolvidos, a não ser que você queira optar por não desenvolver alguns deles, né? Se é um torneio, os primeiros a serem eliminados, eles não precisam ser desenvolvidos, né? A gente desenvolve aqueles que a gente vai acompanhar por mais tempo. Não adianta nada você contar todo um background de um personagem que ele vai morrer ali na primeira luta desse torneio. Uma coisa que eu acho interessante aqui é o lance do colocados contra a sua própria vontade, como que isso pode ser explorado. Porque eles podem se recusar a lutar em algum momento. Talvez algum dos personagens dos primeiros a serem eliminados possa ser exatamente um personagem que se recuse a lutar. Então é aquela mesma mecânica do Esquadrão Suicida, né? Todos eles têm uma bomba na cabeça e aí em determinado momento do filme, algum desses, geralmente no começo, algum dos vilões recrutados pelo Esquadrão Suicida tem que ter a cabeça explodida por essa bomba para justificar as atitudes que os outros vão tomar, né? Para justificar que os outros obedeçam às ordens. Então é tipo, é isso que acontece com quem não obedece às ordens. Então logo todos vão obedecer e o leitor ali, quem está assistindo o filme, no caso, né? Eu tô falando do filme do Esquadrão Suicida, dos dois, por sinal, tem esse mesmo contexto, esse mesmo acontecimento no início do filme. Quem tá assistindo já entende ali por que eles vão obedecer às ordens e acabou, segue daí. Aqui dá pra fazer mais ou menos a mesma coisa, então mostra que algum não quer lutar, e aí ele é morto, e aí eles falam, ok, a gente tem que lutar, né? Todo mundo vai morrer aqui, mas pelo menos eu tenho que tentar lutar e me agarrar à minha vida, porque senão eu vou morrer de qualquer jeito. Eu acho que daí o grande lance é realmente ir desenvolvendo eles conforme as lutas vão acontecendo. Então, trabalhando o porquê que cada um está preso, como está descrito aqui na própria sinopse, mas não apenas isso, mas quem ele era antes de ser preso, qual que é a opinião dele em relação àquilo que está acontecendo ali. Quando a gente tem uma situação em uma história e a gente tem vários personagens naquela história, é muito legal a gente conseguir abordar aquela situação por diferentes pontos de vista. Então, vamos lá. A gente tem a situação onde criminosos são colocados em um torneio para lutar pelas suas vidas. Dada essa situação, quais são as possíveis opiniões e pontos de vista que a gente teria de acordo com essa situação? O cara que não quer participar, o cara que quer participar pra caramba, que vê isso como uma oportunidade de salvar a própria vida, o cara que não quer, mas topa porque ele entende que não tem outra escolha, sei lá, o cara que quer dar um jeito de sair dessa situação, de se aproveitar disso para acabar com o sistema ali, com quem está fazendo esse tipo de coisa, promovendo esse tipo de coisa, enfim. Você tem vários possíveis pontos de vista de opinião de acordo a esse negócio. Um torneio para criminosos se matarem em frente ao público, sabe?
E aí você consegue abordar esse tipo de coisa em cada personagem. Cada personagem que vai aparecer ali tem uma opinião diferente em relação a isso. E aí isso ajudar a desenvolver aquele personagem. Então, vamos lá. O cara ele fala, não, isso aqui é uma oportunidade, eu vou salvar minha vida aqui, vou matar todo mundo e já era. Quem esse cara era antes pra ele chegar nesse tipo de pensamento? O cara que não quer de jeito nenhum. Quem ele era antes, sabe? Tipo, de repente ele foi alguém que cometeu um assassinato, já que eles são super criminosos. Imagina-se que são pessoas perigosas, né? Que estariam ali talvez prisão perpétua no mínimo. Porque se estiver na cadeira elétrica, a gente já tira todo esse contexto, todo esse background, toda essa camada da história, porque é aquilo, se eles já iriam morrer, se eles já estavam condenados à pena de morte, então tanto faz, né? Pelo menos eles têm uma chance de lutar pela própria vida. Agora, aqueles que eram prisão perpétua, eles podem pensar, eu prefiro ficar preso a vida inteira do que lutar aqui e morrer. Morrer de uma maneira ainda sangrenta, violenta e tal. Provavelmente muito dolorosa. Enquanto outros, não, falar, eu já ia ficar preso a minha vida inteira, de repente eu consigo aqui acabar com esses caras e ficar livre, e ser solto, enfim, reduzir minha pena, etc, né? Aí tem os diferentes objetivos e trabalhar a personalidade de cada personagem de acordo com como ele vai se comportar ali no torneio, em relação ao torneio, e com base na sua vida pregressa. Por exemplo, eu tava falando aqui do cara que não quer participar de jeito nenhum. Vai ver, ele é um super criminoso porque ele, sei lá, fazia um roubo a banco. Ele fazia mega roubos, mega assaltos, mas ele nunca tirou a vida de ninguém. Ele não quer chegar lá e lutar e ser obrigado a matar os outros. Ou, como eu estava falando, ele matou alguém, mas se arrependeu duramente disso. Sei lá, ele entrou na cadeia, se converteu a alguma religião, que é algo que acontece muito frequentemente. E aí, beleza, ele se arrependeu daquilo e não quer matar ninguém. Então, logo ele vai tentar não lutar nesse torneio. E por aí vai. E aí, claro, vale a pena trabalhar, principalmente, né, num tipo de história como esse, o grande vilão da história, que seriam os organizadores desse torneio. Eu imagino que seriam os grandes vilões, até porque é uma coisa bem desumana fazer esse tipo de coisa. Então isso tem que ser abordado na história de alguma forma. Quando a gente tem uma história onde você tem alguém que está comandando aquilo, em geral é natural você usar essa pessoa como vilão ou algo do tipo. Mesmo que não seja um vilão forte de luta, de porrada. Não é um vilão que eles vão chegar lá e ter uma luta épica no final. Mas é um vilão que é difícil chegar até ele. Ele é um bosta. Um murro mata o cara, um murro bem dado por alguém que é um super criminoso. Mas é difícil chegar até o cara. E aí, chegando até o cara, tem desafios. Enfim, de repente a grande boss fight não é com o próprio cara, mas com o guarda-costas do cara, que é mega fodão. Tem um jogo que eu adoro chamado Vampire the Masquerade Bloodlines, onde você vai lá enfrentar o chefão no final e o chefão é um burocrata. Então, a grande luta final não é contra ele, é contra o capanga principal dele, que aí sim é o Brutamontes, fortão e tal. E aí dá pra você fazer uma luta de porrada. Não faria sentido você ter uma luta de porrada com o cara no final, sendo que ele é só um engomadinho de terno, sabe? Ele não luta. Então você tem que manter ali as personalidades, os estilos dos personagens dentro ali de um contexto que faça sentido na sua história. E não só quebre isso de repente, porque tá dito que na regra do mangá shonen você tem que ter uma grande batalha no final contra o grande vilão. Não necessariamente precisa ser assim. As coisas têm que fazer sentido dentro da sua própria história. Gostei do nome dessa história aqui, Pinóquio the Dark. Achei bem legal. Eu acho que daria pra fazer Pinóquio Negro, Pinóquio Obscuro, enfim. Pinóquio Sinistro. Talvez fique meio galhofa, mas dependendo do jeito que você faz, dá pra fazer legal. Enfim, e aí entra no negócio que eu comentei em alguns dos vídeos, em um dos vídeos de sinopse passado, que você pode sim fazer uma história sobre o Pinóquio. Não tem direito autoral mais envolvido nele, porque os criadores morreram, acho que há mais de 70 anos atrás. Então dá pra fazer. História com Pinóquio, você pode criar, pode usar o nome à vontade. Fica aí ao seu critério usar esse tipo de história. É bem legal ver obras que estão em domínio público, é o nome, caso você queira pesquisar. Você procura obras em domínio público, obras famosas em domínio público, e você pode ver várias obras, vários personagens, coisa do tipo, que você pode recriar e refazer do seu jeito, sem ter nenhum problema com direitos autorais. Sempre legal disseminar esse tipo de informação aqui. Vamos começar. Pinóquio the Dark. 1900, em um mundo steampunk pós-apocalíptico dominado pelas trevas demoníacas, Gepeto, o mago tecnomante, tem o dever de proteger a humanidade das garras das trevas. Então, ele criou uma instituição chamada The Lux. Chamada de Lux. Uma instituição chamada Lux. É mais fácil, poderia ter escrito assim, ficaria mais compreensível. Que tem o objetivo de eliminar as trevas através das tecnomáquinas.
Tecnomáquinas parece pleonasmo, né? Mas enfim, mas tá certo, tá certo. Mas algo deu errado e as trevas acabaram consumindo as tecnomáquinas, deixando elas mais fortes, causando quase a extinção dos seres humanos. Então não foi só que eles tornaram as máquinas mais fortes, mas elas fizeram essas máquinas se voltarem contra os humanos, né? Vai um pouco além. Porque se os objetivos das máquinas eram acabar com as forças das trevas, e as forças das trevas deixaram as máquinas mais fortes, aí elas se ferraram, né? Teoricamente. Mas deu para entender aqui que a ideia é que as forças das trevas conseguiram fazer as máquinas se voltarem contra os seres humanos. Beleza. Gepeto, ao ver a situação crítica que o mundo estava, ele decidiu em último ato de desespero se sacrificar planejando um plano infalível para que as trevas não consumam o mundo por completo. Então Gepeto criou um exército separando sua alma em 1000 pedaços para 1000 bonecos tecnomágicos, dando vida e funções específicas a cada um deles, com o objetivo de eliminar as trevas por completo. Mas um desses bonecos é especial, ele é Pinóquio, o boneco que não fala. Um boneco que não fala, que tem o perigoso destino de se juntar aos bonecos para derrotar as forças das trevas e trazer a luz de volta ao mundo. Cara, eu achei legal a ideia do Pinóquio não falar, mas eu imagino que isso pode criar certos problemas pra narrativa, mas dá pra fazer. Tem o filme Wall-E, onde o personagem ele fala 2 ou 3 palavras o filme inteiro e você consegue contar ali o filme, ter empatia pelo personagem e entender tudo perfeitamente, mesmo com o personagem não falando. Porém, em um quadrinho isso é um pouco mais difícil, né? A gente conseguir entender ali as ações do personagem. Querendo ou não, quando você tem um movimento e tal, fica um pouco mais fácil. O que eu diria aqui é que se o personagem não vai falar, você tem que dar muita expressividade para ele. Pelo fato de ele ser um robô, entre aspas, né? Tem que ser trabalhado no design do Pinóquio, como que você vai conseguir dar essa expressividade para ele, para que a gente consiga captar o que ele quer dizer, mesmo não falando, mesmo não tendo balões de fala ali. Como eu disse, eu acho interessante, eu acho uma limitação interessante pro personagem, que pode render até algumas situações legais e engraçadas na história dele tentando se comunicar através de gestos com outras pessoas, as pessoas entendendo errado, enfim, ele caçando formas de se comunicar. Porém, esse tipo de história vai exigir do artista, do desenhista, muito mais compreensão de pose, de anatomia, de expressão facial e mesmo de comunicação não verbal para que o Pinóquio consiga se fazer entender não só dentro da própria história, mas principalmente se fazer entender pelo leitor. Quem está lendo tem que saber o que o Pinóquio está querendo comunicar ali. Então é legal, porém é um desafio, né? Fazer isso. Gostei pra caramba da ideia de trazer o contexto de Pinóquio para um dark fantasy assim, steampunk. Acho legal o lance do Gepeto meio que se sacrificar dividindo a alma dele, até porque eu consigo já traçar um paralelo de que as máquinas elas conseguiram ser dominadas pelas trevas, né? As outras máquinas porque elas não tinham essa alma, então era fácil para as trevas dominarem, né? Tipo, é como se fosse, sei lá, uma casca seca, então uma alma pode tomar conta daquilo. Já onde tem uma alma, outra alma não pode vir e brigar pelo mesmo espaço. Aquele espaço já está ocupado. É fácil entender esse conceito e o porquê do Gepeto ter que fazer isso para poder construir esse exército. O que eu acho que pode ser interessante nessa história aqui, já que a gente vai ver a aventura do Pinóquio, né? Talvez o Pinóquio, como é dito aqui, que cada um recebeu meio que uma missão específica, cada um pode ter recebido também alguma parte da própria personalidade do Gepeto, e o Pinóquio recebe, sei lá, alguma coisa tipo empatia, ou algo tipo compaixão, e aí ele representar e simbolizar isso. Então por isso que também cabe a ele tentar juntar esse exército, porque daí o que fica interessante, né? Ele vai ter esse destino de se juntar aos bonecos para derrotar as forças das trevas. Eu acho que tem que ter algum acontecimento que faça com que o Pinóquio tenha uma jornada um pouco maior, né, em relação a isso. Então, a gente pode ir aqui por 2 caminhos, né? Eu vou tentar imaginar 2 situações diferentes. A primeira situação, por algum motivo o Pinóquio ele se perde do resto do exército. E aí o exército começa a perder a guerra porque falta exatamente, sei lá, esse componente da personalidade do Gepeto que está no Pinóquio, para talvez liderança mesmo, para que eles consigam se erguer contra as trevas e vencer. Então, assim, o Pinóquio ter se perdido
é crucial para a vitória. Então, tipo, o fato de ele ter se perdido tá fazendo com que os outros percam a guerra e ele precisa se juntar, sim, aí sim, né, literalmente ao exército para poder vencer. Eu acho que esse é um caminho interessante, precisa criar um motivo ali pelo qual só o Pinóquio se perdeu. E na minha outra ideia, né, outra possibilidade de progressão da história, é onde todos os robôs, todos os bonecos se perderam, sei lá. Vamos supor que quando o Gepeto estava fazendo isso, é, as Forças das Trevas lá com os robôs, cara, essa ideia dos robôs possuídos pra mim fica muito legal, cara, das tecnomáquinas possuídas fica muito legal, fica tipo um conflito só de boneco, só de robô e os humanos meio separados da história. Eu acho que dá pra fazer uma história muito, muito maneira, visualmente falando, apesar de que também bastante desafiadora, porque desenhar robô não é uma parada fácil, né? Ainda mais steampunk, que é aquele cheio de engrenagem, cheio de fio, cheio de coisa. É muito legal, fica muito maneiro, mas é bem desafiador, bem detalhado os desenhos. Enfim, voltando. Ele estava fazendo e daí, no processo final da criação, ele é atacado e, sei lá, a fábrica dele ali é destruída, explode e os robôs, sei lá, vão parar cada um em um canto do mundo, um cai na correnteza de um rio e é levado para um canto, enfim. Acontece alguma coisa nesse sentido, talvez um ataque, uma explosão, que separa os robôs e aí fica a cargo do Pinóquio, que a missão dele era talvez liderar os robôs. Então, beleza, falou, cada um tem uma missão específica. E aí a missão, uma função específica. E aí a função do Pinóquio é realmente liderar os robôs, e aí por isso ele vai em busca, mundo afora, passando pelos perigos e desafios e tal, tentar recuperar e juntar, assim, o exército. Aí é claro que, né, isso seria uma história, dá pra imaginar uma história gigantesca com isso. Eu nunca aconselho, principalmente quando é o primeiro mangá, fazer uma história gigantesca, porque, pô, história muito legal, uma ideia muito massa, a gente quer ver isso aqui ser concretizado do começo até o final. E aí é uma história muito gigantesca, tem uma chance muito grande do artista não dar conta, por conta dos trabalhos, por conta da vida, das situações da vida, não dar conta de terminar aquela história. A gente quer ver ela até o final. Então, nesse caso, eu diria para não ser um exército, talvez, mas um grupo de robôs muito fortes, um grupo, sei lá, de 10 robôs, por exemplo, e aí alguns estarem juntos, alguns serem encontrados juntos para poder facilitar um pouco essa missão, outros serem encontrados com muito mais facilidade, enfim, talvez o Pinóquio logo ali de cara já encontre dois, não sei, logo no início ali, dois que caíram ali perto, e por aí vai. E aí, o que eu acho que pode ser interessante é como vai trabalhar as funções e como cada robô vai estar exercendo essa função que foi programada para ele sem ser diretamente na guerra ali. Porque talvez ele precise exatamente do Pinóquio como fonte de direção para que eles vão lá lutar a guerra. Vai ver, o Pinóquio tem a diretriz de onde eles têm que ir para poder acabar com essa guerra e para poder deter as trevas, né? E os outros não têm, então eles meio que fazem a sua função relacionada ao lugar ali específico onde ele caiu. Eu consigo imaginar perfeitamente, sei lá, um robô que ele tinha a função de garantir a sobrevivência dos humanos. Então, tipo, o que ele tá fazendo, na verdade, é, tipo, sei lá, plantando plantas e tal, e cozinhando ali numa vila que ele caiu, porque aquela era a função dele. E aí o Pinóquio vai e traz a função que é realmente pra ele. Ele é o robô que fica na retaguarda pra proteger ali os humanos e tal, pra impedir que qualquer força das trevas ultrapasse a barreira ali do exército, enfim. Então, como cada função vai ser trabalhada e como cada robô vai estar exercendo aquela função, já que ele tem que exercer a função dele, né? Essa é a programação que ele vai seguir. Bem legal, bem legal. Core Blood. Em um país onde existem improvs, indivíduos com habilidades sobre-humanas, um ex-mercenário e vigilante chamado Rito Golden descobre que sua namorada Zoe está grávida. Isso faz com que ele passe a se distanciar de tais atividades para cuidar de sua amada e de seu filho. Porém, em meio a uma dessas ações de vigilantismo, de suas ações de vigilantismo, Rito se envolve em um conflito com uma facção criminosa e isso chama a atenção do departamento anti-improve, que também passa a persegui-lo. Uma gigante corporativa de ciência e tecnologia, Nova, que já esteve envolvida em experiências envolvendo improves, passa a ter interesse nos poderes de Rito e começa a persegui-lo. A fim de proteger Zoe e seu filho, que em breve nascerá, Rito escolhe se afastar de sua família por um tempo ainda incerto. Não bastando as perseguições e batalhas a enfrentar, Rito ainda precisa lidar com o alcoolismo. Eu acho que essa história ela tá um pouco inchada.
Eu sei que não é legal ler uma sinopse e já, tipo, dar uma paulada logo de cara, mas eu diria que essa história ela tá um pouco inchada. Eu acho que tem muita coisa nela que incha ela e tira ela um pouco do que poderia ser um objetivo central mais interessante. Eu acho que daria pra separar ela em duas histórias, né? Uma história onde você tem o cara realmente lidando com o alcoolismo, com a filha, com a mulher grávida, o filho e tal, e talvez buscando uma vida melhor. Isso dá até pra trazer realmente pro contexto da nossa sociedade, não precisa necessariamente trabalhar em um mundo com superpoderes e um monte de coisa e tudo mais. A gente não teve uma descrição aqui de quais são as habilidades, quais são os poderes, né, as habilidades sobre-humanas do Rito. Mas eu acho que tem um caminho que poderia ser mais interessante nessa história, que é realmente, beleza, só o fato dele ser perseguido pela própria organização que ele tá tentando sair, já fica interessante, já é perseguição o suficiente, sabe? Você não precisa colocar ele ser perseguido por 20 mil coisas do mundo para que aquilo seja impactante na história. Na verdade, isso talvez até tire um pouco o foco. Tipo, tem 1000 organizações atrás dele, por isso vai ser difícil. E ele ainda tem que lidar com o alcoolismo. E ele tem uma perna quebrada. E ele é rouco. E não, sabe? Você não precisa fazer 1 milhão de coisas. Você só precisa trabalhar muito bem aquele personagem e muito bem aquele desafio. Então, se os vilões forem muito implacáveis e o personagem for trabalhado de uma forma que você realmente se importe com ele, você não precisa colocar 1 milhão de coisas, porque essas 1 milhão de coisas precisam de explicações, e essas explicações gastam tempo de página, digamos assim, tempo de história, para que elas sejam explicadas a ponto do leitor entender o que elas são, o que elas querem, para onde que elas vão e por que de tudo isso está acontecendo. Então, beleza, quando você faz isso na organização, quando você faz isso na negócio corporativo, quando você faz isso no departamento anti-improve. Então você tem 3 organizações para explicar o porquê que eles estão correndo atrás do rito, sabe? E aí você aumenta muito mais o tempo de história, de modo que eu acho, nesse sentido eu acho bem desnecessário mesmo. Quando eu falo desnecessário, não é tipo assim que é ruim. Não tô falando nada aqui que, isso é ruim, colocar o alcoolismo é ruim. Não, quando eu falo desnecessário é realmente que a história ela não precisa disso para ter um grande impacto, sabe? É tipo quando vão fazer continuação de filme e aí eles falam, a gente precisa de mais e ser maior. Então o vilão, na verdade, são só mais vilões e o vilão é maior fisicamente, sabe? Você não precisa disso, você só precisa de um vilão mais bem construído, de um vilão que pareça mais ameaçador. E aí é o que eu falo, só a facção criminosa que ele fazia parte, que ele tá saindo, pode ser muito implacável, a ponto de realmente o leitor sentir um risco muito grande nisso, sabe? E aí você poderia colocar até o departamento anti-improve correndo atrás da facção, da própria facção, até o ponto de ter uma ajuda. E ainda assim, isso seria, vamos dizer assim, a gente ainda temeria pelo rito, exatamente, e torceria para que o departamento conseguisse chegar na facção antes da facção chegar no rito, porque se ela for muito bem trabalhada a ponto da gente realmente ter medo dela chegar no personagem principal. Eu acho que, por exemplo, colocar 3 organizações e colocar o alcoolismo é inflar a história quando você poderia colocar só uma coisa para causar um efeito muito maior de apreensão na história, e uma coisa que já tá na história, que é uma mulher grávida, uma namorada grávida. Quer dizer, uma mulher grávida, ela como posso dizer assim, ela tem mobilidade reduzida, ela tem os fatores ali de sentir dor, de sentir, né, todos os sintomas da gravidez e tal, que deixam ela muito... fugiu a palavra da cabeça. Indefesa. Deixam ela muito indefesa. Então, só o fato do rito ter que se proteger disso, estando com uma namorada grávida, cara, já é um nível de perigo absurdo. Ele tem que cuidar dela, ele tem que proteger o filho dele, porque literalmente qualquer coisa, se ela tropeçar e cair, dependendo do, sei lá, tá com 9 meses, tropeçar e cair, ele pode perder o filho, sabe? Então o nível de risco, andar em um terreno, sei lá, um terreno escorregadio, um terreno ali, eu esqueci como que é a palavra também, tá fugindo várias palavras da cabeça hoje, mas um terreno difícil de andar, sei lá, isso já é um risco dependendo de como a situação for trabalhada. Então tem muito mais a ver com como você trabalha a situação do que simplesmente a quantidade de situações e de elementos que você coloca na trama para aquilo ser perigoso para ele. Então eu acho que a gente consegue reduzir muito o número de páginas da história e se concentrar o tempo dessas páginas no que precisa, que é desenvolver o conflito, né, o perigo, desenvolver o rito, quem é ele, por que ele participava disso, e desenvolver
qual é a vida que ele quer e quem é essa namorada para que a gente se importe de verdade com eles. Então gastar mais tempo desenvolvendo isso e menos tempo explicando por que tantas organizações diferentes estão atrás dele, sabe? A gente consegue gastar muito mais tempo desenvolvendo o que precisa de fato ser desenvolvido na história e menos tempo desenvolvendo aquilo que não precisa, excluindo coisas que não necessariamente vão fazer uma diferença muito grande ali no resultado final pro leitor. Então, ele tá num grupo criminoso, a namorada dele tá grávida, ele fala, eu não quero mais essa vida porque eu não quero esse tipo de risco, né? Eu não quero poder morrer a qualquer momento e deixar aí meu filho à mercê no mundo e tal, eu quero ver meu filho crescer. Beleza, ele resolve sair. Quando ele tenta sair, a organização fala, não, você não pode sair, você sabe coisa demais, você não sei o que, enfim, um motivo aí que a história tenha. Ela fala, começa a perseguir ele e ele fala, pô, se eu deixar minha família pra trás, se eu deixar minha mulher pra trás, eles vão ir atrás dela. Então vou levar ela junto e vou tentar fugir. E aí, beleza, tem uma situação ali de perseguição mega implacável, sem precisar contar com alcoolismo, sem precisar contar com o governo, sem precisar contar com o laboratório. Sabe? Só essa situação já consegue ser perigosa o suficiente, ter o suspense o suficiente e ser interessante o suficiente de ser acompanhada. E aí talvez deixa esse outro modelo para uma outra história, onde o personagem tem problema com o alcoolismo e ele é um mega poderoso, tem um mega poder, e aí por conta desse mega poder você tem tanto uma organização governamental que quer impedir ele de fazer merda, de considera ele um terrorista e impedir ele, quanto um laboratório que quer estudar ele, e aí ele tem que fugir dessas duas organizações mega poderosas e lidar com o alcoolismo, sabe? Você não precisa realmente juntar tudo esse tipo de coisa numa história só, porque senão às vezes o leitor nem entende todas as coisas, todos os objetivos. Então algo que talvez seria para causar mais tensão, na verdade acaba causando confusão. Não quero que entendam isso de uma maneira como uma crítica negativa, no sentido de isso é ruim, não faça isso. Como eu disse, é só uma questão de que realmente adicionar coisas parecidas. Todas essas organizações têm o mesmo objetivo, que é perseguir o personagem. O alcoolismo ele tem o mesmo objetivo da personagem grávida, que é ser um ponto de dificuldade. Então são dois negócios que eles são redundantes, eles têm meio que o mesmo objetivo. Por mais que eles possam causar situações diferentes na história, no final das contas eles têm o mesmo objetivo. E aí, como eu disse, você gasta mais página com coisas que talvez não sejam tão necessárias quanto outras coisas que você poderia gastar essas páginas, que são exatamente desenvolver o risco que uma dessas organizações representa e desenvolver os personagens para a gente se importar de fato com eles. Stephen King é ótimo nisso. Às vezes, se você tem um monstro na história, só que você se importa tanto com o personagem que alguma coisa pequena que acontece na história você fica muito mais apreensivo, né? No livro It, a coisa, tem uma cena onde a personagem ela tenta fugir de casa e aí o marido dela, que é um marido agressivo e tal, tenta impedir ela. E aquela cena pra mim é uma das cenas mais tensas, assim, de medo mesmo, no livro inteiro, sendo que no livro eles estão enfrentando uma criatura cósmica ali, aquele palhaço demoníaco que consegue virar qualquer coisa, virar monstro e tal. Então você tem um monte de coisa ali na história que teoricamente seria muito mais perigosa do que um marido violento, mas a descrição da cena, ou como você se importa com aquele personagem, o fato daquilo ser algo muito real, causa uma tensão que pra mim foi muito maior do que qualquer outra tensão causada ao longo do livro. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado pra você que chegou até aqui, deixa aí nos comentários. Eu cheguei até aqui, eu adoro ver quem assistiu um vídeo de 40 minutos falando sobre histórias, falando sobre criação de mangá, falando sobre desenvolvimento de personagens, todo esse tipo de coisa que eu particularmente amo. Eu fico feliz de saber que tem mais gente que compartilha desse amor por criação de histórias aqui. Lembrando que se você quiser enviar a sua sinopse, o e-mail está aqui na descrição. Só enviar lá com o título do e-mail, né, o assunto do e-mail, sinopse para análise, que você entra na nossa fila, que não para de crescer. Conforme eu vou fazendo, vai chegando, então provavelmente esse quadro aqui vai se estender para sempre. Enquanto vocês estiverem interessados em assistir, enquanto tiver gente assistindo e enviando sinopse, eu vou estar gravando e analisando, porque eu realmente gosto bastante disso aqui. Novamente, muito obrigado por ter assistido, deixa seu like aqui embaixo para me dar uma força, comente sobre a sinopse, suas ideias. Se você tem uma ideia de mangá, pode comentar aí também, as pessoas sempre estão respondendo aos comentários de outras ideias e discutindo, então eu gosto muito também de esses vídeos liberarem esse espaço para discussão, para desenvolvimento de ideias, não só dentro do vídeo, como na área de comentários também. Valeu, falou e é nóis!